Sejam muito bem-vindos. Quem não me conhece ainda, sou a professora Camila Albuquerque, trabalho com harmonização orofacial, sou especialista em ROF, especialista em plantodontia também. Meu trabalho agora do doutorado, que eu estou finalizando, é em harmonização orofacial. Então, hoje, a harmonização é o meu universo, é com que eu trabalho exclusivamente no meu consultório. E boa noite, Verônica. E a ideia é sempre estar aqui trazendo as novidades e trazendo praticidade para a gente trabalhar com a harmonização orofacial de uma maneira mais leve, né? Desmistificar a harmonização orofacial. A gente tem vários exemplos aqui de alunos que já são colegas. A minha mãe é muito linda, né? Meu amor, meu orgulho. Te amo, mãe, ó. Nós temos aqui na live com a gente vários colegas nossos que já são especialistas, que podem dizer o que eu estou falando aqui, como que a harmonização veio para somar. O que eu escuto muito, principalmente eu dou aula em graduação, né? Com os alunos que estão saindo da faculdade, que estão se formando e que têm o desejo de trabalhar com a harmonização, eles falam, nossa, professora, eu fui falar com um colega tal, até com um professor que eu vou trabalhar com a harmonização. Primeira coisa que eu escutei, então você não vai ser dentista, né? Você vai fazer ROF. Como se a harmonização não fosse a odontologia. É uma especialidade. E é bem bacana de ter colegas especialistas aqui que eles podem comprovar o que eu estou dizendo. Como que a harmonização orofacial, ela muda a nossa clínica. Como que ela vem para somar, né, os resultados que a gente já tinha com a odontologia tradicional, intrabucal. Ela vem fazer toda a parte de moldura do nosso rosto. E é lindo isso. E os pacientes da ROF, eu costumo dizer que são aqueles pacientes mais fiéis. Né? Você pode entregar um trabalho gigantesco, né? Quem faz implante, prótese, um protocolo, uma prótese, né, total, e que você sabe que tem manutenção, que o paciente precisa voltar para fazer a manutenção, e você fica na luta, ligando, tentando agendar. E o paciente de Botox não, né? Antes de finalizar o efeito, né? De acabar totalmente o efeito da toxina, antes de você ligar para reagendar, ele já está marcando você, né? Marcando para retornar para a clínica. Então, é um paciente extremamente fiel. É um trabalho... Eu sou suspeita para falar, porque eu sou completamente apaixonada com a harmonização orofacial, mas é um trabalho muito gostoso, é bem menos desgastante, na minha opinião, até do que o trabalho que a gente já fazia intrabucal. Então, assim... A minha ideia é dividir com o maior número de pessoas possíveis a realidade que é ter a harmonização orofacial dentro do nosso consultório. Então, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, obviamente, o que eu puder para ajudar, para facilitar as pessoas que têm aí o interesse de trabalhar com a harmonização, de iniciar com a toxina botulínica, depois com os outros, né, procedimentos que a gente tem dentro da harmonização. Então, para iniciar, o que seria, né? Eu vou brevemente, eu sei que a grande maioria que está aqui já conhece, já trabalha com toxina botulínica, já se apaixonou assim como eu. Né? A toxina botulínica nada mais é do que uma toxina, obviamente, produzida por uma bactéria, que é o Clostridium botulinum, e ela atua fazendo uma denervação química. Ela vai impedir a acetilcolina de dar, né, de mandar a mensagem para aquele músculo que ele precisa contrair. Então, mas Camila, paralisando o músculo, o que tem a ver com a ruga? Os músculos da mímica facial, a grande maioria deles são inseridos em pele. Então, quando a gente faz... Eu estou ótima que eu estou sem toxina, então para mim está ótimo aqui mostrar para vocês, né? As ruguinhas aqui. Oi, Rosa. Muda, né? Tá bom? Obrigada, meu amor. Então, vamos lá. Então, o músculo, quando a gente faz a paralisação dele com a toxina botulínica, ou seja, eu faço a injeção lá na junção neuromuscular no músculo, eu vou impedir, eu costumo dizer que a acetilcolina é como se fosse a fofoqueira, ela que vai lá e conta para o músculo que ele tem que contrair. A partir do momento que eu impeço a acetilcolina de dar o estímulo do impulso da contração muscular, o meu músculo ele não contrai mais. Então, o músculo frontal, por exemplo, que está aqui ó, na pele, quando ele contrai, ele se junta e a pele enruga junto com ele. O prócero, os corrugadores, quando eu faço isso, eles contraem e formam a ruguinha. Então, eu vou com a minha seringa, faço a aplicação de toxina botulínica no músculo específico
é muito importante, então, para quem vai trabalhar com toxina botulínica, entender dos músculos da mímica facial, né? Dos músculos da mímica da face, para você saber exatamente qual é a ruga que está promovendo, né? Qual é o músculo que está promovendo determinada ruga, para você saber um planejamento. Esses dias eu até postei um artigo, aliás, quem não viu ainda ou não me pediu, e quiser o artigo, eu posso enviar para vocês. Eu posso até, acho que eu vou colocar no nosso grupo. É um artigo que tem várias técnicas de aplicação da toxina botulínica. Por que eu acho importante essa questão, né? É muito comum quando a gente ensina, né, o que é a toxina, o mecanismo de ação, os músculos-alvo, a marcação. Termina o curso a gente explicando que o tratamento deve ser individualizado, mas eu vou dizer para vocês que uns 80% dos alunos falam assim, mas Camila, me dá um protocolo de aplicação, né? E eu entendo isso. Por mais que eu diga que deva ser individualizado, é muito comum o aluno pedir um protocolo porque é algo muito novo para ele. Então, tudo que a gente deve fazer dentro da harmonização orofacial e na nossa vida profissional, né, tem que ter embasamento científico. Então, eu busquei um artigo científico que tem várias técnicas. Dentre as técnicas, tem técnicas avançadas, então, obviamente, respeitem aí a curva de aprendizado de vocês, mas é um artigo bem bacana. E aí, aquilo ali pode ser uma base. Não vão seguir, né, toda aquela marcação para todos os pacientes. Vocês vão observar, e quem já trabalha com ROF, cada dia que passa, acho que percebe mais, que nós temos padrões de contrações musculares um pouco variados de paciente para paciente. Ué, Camila, mas o frontal de todo mundo não está no mesmo lugar? Teoricamente está. Mas nós temos variação anatômica. Então, é óbvio que ele frontal ele vai estar aqui na testa. Mas o formato e a contração dele, ele vai variar muito de um paciente para outro. Então, é óbvio que eu vou necessitar adequar aquele protocolo que eu falei para vocês que tem, por exemplo, no artigo, eu vou precisar ajustar e adequar para o meu paciente, né? Mas o artigo é bacana porque ele dá uma base para quem está iniciando, e aí você vai, aos poucos, avançando um pouco mais, individualizando mais os procedimentos com seus pacientes, e vocês vão percebendo os resultados mudando. Isso, para mim, é fundamental. Então, me lembrem lá acho que no grupo a gente colocou ele silenciado, né? Pode me pedir no privado, que eu vou enviar esse artigo para vocês. Então, é importante lembrar dessa questão da individualização, né? Eu vou colocar aqui para vocês, eu abri caixinha de perguntas 2 vezes, né? E o que eu fiz? Eu anotei as perguntas e eu acho que vai ficar mais bacana eu ir falando, né, sobre as perguntas aqui e a gente vai trocando. Eu vou anotar, tem uma forma de eu colocar aqui na tela. Eu tenho elas anotadinhas aqui. Peraí. Vou pegar de uma por uma. Não sei se vocês estão me vendo. Eu coloquei só o primeiro nome, tá, gente? Eu não coloquei nome e sobrenome, não. Apesar de eu imaginar que vocês não tenham, a grande maioria que colocou já foi meu aluno. Aí eu clico aqui e ela vem para a tela. Deixa eu ver de que maneira. Vocês conseguem ver? Tá aparecendo para vocês? Aqui na minha tela? Para mim, tá. A pergunta. Dá um ok aqui para mim, só para eu entender que vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Sim? Sim, obrigada, Thaís. Então, ó, teve essa pergunta. Eu vou seguir na ordem das que eu recebi, tá? Ah, tá jóia, obrigada, gente. Tem um delay. Então, pode acontecer de vocês me perguntarem alguma coisa, demorar a ver, porque eu já falei isso tem um tempo agora que está vindo a resposta. Então, a primeira pergunta que chegou na caixinha foi sobre as ruguinhas que ficam na margem de segurança, como aplicar. Margem de segurança, pode ser que tenham pessoas que não saibam o que é margem de segurança. Margem de segurança são marcações que a gente faz para proteger regiões que a gente não quer que a toxina botulínica tenha ação. Como eu falei para vocês, os músculos da mímica facial, eles são inseridos em pele.
eles não têm fáscia. Sabe quando a gente pega aquela carne que tem a fáscia que protege ali o músculo? Aquela fáscia também tem nos nossos músculos, né, do corpo. Nos músculos da face, a gente tem nos músculos da mastigação, no masseter, no temporal, mas os da mímica facial nós não temos. Camila, mas o que isso vai implicar? Isso vai implicar que pode acontecer de quando eu fizer a aplicação da toxina botulínica, por difusão, ele pegar um outro músculo onde eu não desejo a ação da paralisação muscular, ou seja, onde eu não desejo que tenha a ação da toxina botulínica. Por isso é tão importante a gente respeitar as margens de segurança, respeitar a difusão da toxina, a gente não diluir em muita quantidade. Lá atrás, quando começou a toxina botulínica, a diluição era de 4 ml, né? Hoje a gente faz com 1 ml só. Isso tudo diminui o halo de ação justamente porque se eu sei o alvo correto, eu não preciso de um halo tão grande. Eu tenho uma resposta muito melhor dessa forma. Então, nós temos de margem de segurança, eu não sei de qual região, tá? Que a Júlia estava se referindo, mas possivelmente deve ser da cavidade orbital. Né? Para o frontal, a gente palpa o paciente, a gente vai sentir onde está o ossinho, a gente vai dar 15 milímetros, né? 1,5 centímetro. Por quê? Na direção da pupila do nosso olho, eu tenho um músculo aqui que se chama elevador da pálpebra superior. E aí, o que acontece? Às vezes eu posso estar aplicando no corrugador, posso estar aplicando no frontal, e se eu não respeito essa margem de segurança, por difusão, pode acontecer da toxina botulínica pegar esse músculo. E aí eu tenho a pitose de pálpebra, eu tenho a queda da pálpebra superior, eu não consigo abrir o olho. Então, vocês já devem ter escutado que uma das intercorrências da toxina botulínica é a pitose de pálpebra. E as pessoas ficam apavoradas. Eu não vou fazer botox, porque eu tenho medo de ter uma pitose. Gente, só vai acontecer se você errar o plano, né? O local de aplicação, a quantidade de unidades, e se você não respeitar. Mas aí vem a dúvida. E as rugas que ficam na margem de segurança? De repente, aqui no orbicular, eu também tenho que ter uma distância aqui, né, de 10 milímetros. Essas ruguinhas, a gente primeiro vai fazer a aplicação tomando cuidado, né, com a margem de segurança. Se ainda assim eu tiver ruguinha, muito provavelmente é por excesso de flacidez do tecido, da pele do nosso paciente. Pode acontecer aquelas ruguinhas residuais, onde eu também não posso aplicar aqui, ó. Vocês lembram qual músculo que tem aqui? Eu não vou esperar vocês responderem, porque tá com um delay muito grande. A gente tem o zigomático maior, por exemplo, que a gente pode pegar fazendo o orbicular aqui. Então, a gente também deve respeitar. E aí vem a dúvida, mas e as rugas que se formam onde eu não consigo colocar a toxina? Aí eu preciso analisar o meu paciente, entender se é de fato a contração do meu músculo que está promovendo essa ruga, ou será que não é falta de suporte e eu preciso fazer um preenchimento? Ou será que não é apenas a flacidez, esse músculo contrai aqui, mas a ruga dele segue por conta do excesso de flacidez? E aí os fios de PDO, microagulhamento, bioestimulador líquido, né? A gente tem vários recursos. Então, para essa pergunta, Júlia, a resposta é respeitar a margem sempre, analisar se é de fato o músculo que está promovendo aquela ruga ou se eu estou diante de uma falta de suporte, de estrutura, onde eu tenho a necessidade de um preenchimento, ou de repente eu preciso, com fios de PDO, por exemplo, eu consigo melhorar a qualidade e espessura dérmica, ou um bioestimulador de colágeno, aí a gente tem alguns outros recursos, tá? Então, para essa pergunta, eu acho que eu pensaria em tratamentos associados. Aliás, é o que mais se tem utilizado hoje, são os tratamentos combinados, né? Você otimizar tratamento somando procedimentos aí. Vou para outra perguntinha. Não é essa aqui é um artigo que eu vou mandar para vocês. É esse? Não. Vocês conseguem ver minha tela? Quando eu estou abrindo aqui? Acho que não, né? Vou pegar aqui. Vou colocar outra pergunta do Carlos.
E aí, como que eu faço? Se eu coloco... Será que se eu exibir vai sair a outra? Ah, sai. Saiu. Uma outra pergunta, né? Se existe alguma técnica consagrada para afinar o nariz com toxina. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, eu fiz afinamento de nariz com toxina botulínica. Na realidade, para fazer o afinamento do nariz, existem diversas técnicas dentro da harmonização. Com a toxina botulínica, dependendo do que incomodar o paciente, do que estiver, entre aspas, aumentando a espessura do paciente, com a toxina a gente consegue bons resultados. Qual seria isso? A gente vai na porção alar, a gente tem o músculo nasal, né? A gente tem aqui na... Gente, a imagem é ao contrário. Aqui na asa do nariz, a gente tem a porção alar. Tem pessoas que, quando sorriem, elas abrem muito a asa do nariz e dá a sensação de que o nariz dessa pessoa é mais largo. E, na realidade, só acontece quando o paciente sorri. Então, primeiro, você precisa identificar o que está incomodando o seu paciente. O que ele diz com afinamento? Será que ele quer um afinamento de dorso nasal? Será que é cartilagem, que de fato é o nariz mais aberto? Ou não, Camila, quando eu falo, o meu nariz abre, quando eu dou um sorriso, ele abre. Se for isso, sim, a gente consegue afinar. A gente faz a aplicação superficial, tá? De 1 a 2 unidades na porção alar, de cada ladinho da narina. E aí, quando o paciente for sorrir, esse músculo não vai ter a força de abrir e o narizinho vai se manter. Uma outra coisa, já viram aquelas pessoas que conversam com a pontinha do nariz mexendo? Então, aquelas pessoas que falam que o narizinho conversa junto. Esse paciente, quando sorri, a pontinha dele cai, também tem uma possibilidade de empinar o nariz. A gente tem um músculo aqui na base do nariz, que é o depressor do septo. Então, com a agulhinha bem aqui na base mesmo do nariz, a gente tem como fazer a aplicação de toxina. Qual o cuidado que eu preciso ter? Quando eu faço a aplicação no depressor do septo, costuma relaxar um pouco aqui a base também. Então, o sorriso, ele desce. E aí eu preciso analisar esse paciente. Por isso que é importante você fazer essa leitura. Primeiro ponto, entender com o paciente o que incomoda a ele no nariz. Segundo ponto, se de fato esse músculo da porção alar, ele é hipercinético, se for ok, a gente pode aplicar. E o terceiro, se quando o paciente conversa, o narizinho dele movimenta, e se quando esse paciente sorri, ele abaixa a pontinha. Se isso acontecer, também tem indicação. E aí vem a terceira observação de vocês. Quando ele sorri, o lábio dele cobre muito os dentes ou ele tem um sorriso gengival? Se ele tiver um sorriso gengival, perfeito. Que aí você vai aplicar aqui, o nariz sobe e o lábio desce um pouquinho também. E aí, se for um sorriso gengival maior, você pode complementar com o elevador do lábio superior e a asa do nariz também. Aí você faz o combo aí, tá? Então, Carlos, tem sim a técnica, porção alar e depressor do septo, tomando esses cuidados. Primeiro, e o mais importante, entender o que o paciente quer. Segundo, observar a musculatura, se de fato ela está hipercinética, né? E terceiro, se você for fazer a abordagem do depressor, você observar o sorriso gengival. Se ele tem sorriso gengival, ótimo. Se ele não tem, se ele cobre muito os dentes quando ele sorri, não faça no depressor do septo, tá bom? Aí a gente pensa em outras técnicas aí combinadas. Karen falou não. E agora? Que eu não sei qual foi a pergunta. Tá tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Vou colocando a outra pergunta, mas se de fato tiver algo, né, que não esteja bacana, podem falar aqui para mim, tá? Vou seguir aqui com uma outra pergunta do Carlos, que aí a gente já coloca todas elas aqui. Se é verdade que o efeito está durando menos. O que vocês acham, gente?
Conta para mim. Vocês têm observado isso? Que o efeito da toxina botulínica tá voltando um pouco mais rápido? Eu tenho percebido que alguns pacientes têm se queixado, sim. Eu não sei se vocês estão tendo essa experiência, tá? Mas eu tenho percebido que alguns pacientes têm essa queixa, mas eu também tenho percebido, foi muito antes, né, cara? Não sei por que tá assim, tá devagar. Mas qualquer coisa, me chama aqui, tá? Que eu tô atenta aos comentários. Não foi dúvida, então tá bom. Eu tenho percebido, não sei se vocês estão tendo essa mesma impressão que eu tô tendo, que alguns pacientes têm se queixado, mas o que eu percebo? Duas coisas acontecendo. Obviamente, tem muito mais pessoas fazendo toxina botulínica do que antes, e a demanda, quantas unidades no depressor? Pode trabalhar com 2 unidades no depressor de septo, tá? Ele é um músculo, quando ele é hipercinético, ele é um músculo forte, mas eu não peso muito a mão ali, né, de 1 a 2, e aí você faz a revisão com 15 dias para ver o resultado. É melhor a gente colocar menos quantidade e depois, no retorno, se precisar fazer uma unidade adicional, a gente faz, porque ele tem essa questão de baixar, tá? Então, voltando à toxina, se é verdade que está durando menos, eu tenho percebido alguns pacientes, mas o que eu tenho observado na clínica? Os pacientes, a demanda, né, a necessidade estética, o nível de exigência, ele está cada vez maior, né? Poucas pessoas faziam toxina há muitos anos, obviamente, atrás, e esse número vem gradualmente aumentando. Eu observo, por exemplo, hoje, aumentando muito a demanda de homens fazendo toxina botulínica. É um público que veio depois do público feminino, mas eu vou falar para vocês que hoje eu percebo que é o público mais fiel do Botox. São aqueles que não deixam passar, estão sempre ali fazendo. O que é importante? Primeiro passo, calibrar a expectativa do paciente, tá? Explicar a ele que com 15 dias eu tenho o máximo do efeito do Botox, da toxina botulínica, e que no 16º dia ele já começa muito lentamente, muito sutilmente a diminuir. Então, cada dia que passa, as fibras vão tentando fazer o rebrotamento, né? Para a gente tentar voltar à movimentação. E, obviamente, não é do dia para a noite, por isso é tão importante que vocês registrem e salvem as imagens dos pacientes de vocês. Então, às vezes, com 2 meses, o paciente retorna, Camila, olha, tá enrugando, já tá movimentando. E aí você pega a foto do antes e a foto com 2 meses, está muito melhor. Mas sim, já está começando a ter rebrotamento ali, já está começando a ter uma movimentação. E quando o paciente já tem as marquinhas estáticas, a menor movimentação que tem, ele já vai certinho na marquinha que já existia. Então, é importante calibrar a expectativa, é importante você observar se você está fazendo, de repente, uma subdose, por isso que é muito, muito importante aquele mapeamento que a gente faz, né? Todo mundo deve trabalhar dessa forma. Tem a imagem lá do rosto e a gente colocar em cada ponto quantas unidades a gente fez. Por que isso é tão importante? Quando o meu paciente retorna e ele teve sucesso, né? Ele conseguiu uma paralisação excelente, um pós-toxina muito bom também, a gente segue. Se com um mês e meio está voltando mais, eu sugiro que você aumente um pouco a dose, tá? Das unidades de toxina nos pontos onde voltou com mais facilidade. E observe se já não é um paciente, e o nosso paciente também envelhece, gente, né? Antigamente fazia muito efeito, cara, e hoje não tá mais assim. Hoje tá voltando mais rápido, sim. Já tem 5 anos que você faz toxina, você envelheceu 5 anos, né? Você perdeu mais colágeno, você tá aí no efeito exógeno do envelhecimento, endógeno também. Então, a gente também tem que contar com isso, né? As primeiras vezes que você fez toxina, você tinha X anos, e hoje você tá com outra idade. Agora, o que não dá é não estar fazendo efeito, está diminuindo muito efeito. Eu sugiro que mude a marca da toxina botulínica. A gente sabe que elas são, né, tem a mesma ação, mas a formulação delas e a ação delas é diferente. Então, tem pacientes, isso eu observo na minha clínica, tá? Que respondem melhor com Botox,
tem pacientes que vão responder melhor com Dyspor. Então, o ideal é que você, no primeiro passo, reveja as unidades que você está fazendo e observe se é um paciente que já está precisando de terapias associadas. O que seriam as terapias associadas? Seriam microagulhamento, bioestimulador, os fios de PDO. Eu amo associar microagulhamento com toxina e fios para os pacientes que já têm aquelas ruguinhas estáticas e as ruguinhas finas. Dá um resultado muito legal. Então, observa se ele não está nesse passo. E, em terceiro lugar, se você mudou, aumentou a dose, se você percebeu que está precisando de terapia associada e ainda assim está achando que aquela marca não está fazendo efeito, experimenta trocar a marca de toxina botulínica para você entender se de fato está durando menos para aquele paciente específico ou se de repente essa alteração aí já vai dar algum resultado. Tá? Normalmente, você aumentando a dose já melhora bem. E se você consegue entender que ele precisa de terapias associadas, também traz um resultado muito bom, tá? A Rosa responde bem. Com Xelmin? A gente fala Xelmin, mas é Zelmin, né? Pois é, muitas pessoas respondem bem com Zelmin. Eu gosto muito. Eu, na realidade, quando eu comecei na harmonização, eu comecei a fazer cursos, né? Que eu tinha que levar o meu material, dar curso fora, eu levava o Zelmin, porque ele não precisa ser acondicionado refrigerado, né? Não sei se todos aqui conhecem ou já usaram. E o Zelmin não tem as proteínas acessórias, que é uma outra característica excelente dele. Então, para paciente, por exemplo, tem uma pergunta aqui que é de imunogenicidade. Já vou adiantar. Para pacientes que acham que não está fazendo efeito, de fato, e você já tentou trocar a marca de toxina, você já aumentou a dose, o Zelmin é uma excelente opção, porque por ele não ter a proteína acessória, pode ser que essa imunogenicidade seja das toxinas que têm as proteínas acessórias, tá? E aí, você usando o Zelmin, você consegue um bom resultado. E para pacientes muito alérgicos e que tem, às vezes, liberação do médico, mas ele te relata que ele tem muita alergia, eu prefiro usar o Zelmin também. Mas tem pessoas que não gostam, né? Primeiro que, principalmente paciente, né? Eu percebo muito isso de paciente. Mas Xiaomi, é chinês, sabe? Eles têm um certo preconceito. Botox ainda, entre aspas, eles consideram como grife, né? Os pacientes que eu tô dizendo. Porque é o mais difundido, mais divulgado, mais falado. Então, tem isso. Deixa eu ver outra perguntinha da Larissa. Bom, a Larissa perguntou como que a gente faz para aplicar toxina botulínica em caso de uma sobrancelha mais alta que a outra. Eu achei excelente essa pergunta. O que acontece? Existem, sim, pacientes que têm assimetria de sobrancelha. E vou dizer para vocês que é um caso, às vezes, difícil da gente calibrar a expectativa e garantir um resultado de simetria, né, por completo. Então, eu já começo dizendo a vocês para evitarem usar a palavra, eu vou garantir, né, simetria da sua sobrancelha. Se naturalmente nem o paciente, né, é simétrico, quem somos nós para dizer que vamos devolver a simetria? Como que eu acho o mais correto para a gente trabalhar em casos desse jeito? Se é um paciente que veio pela primeira vez na clínica, você não tem aquele... Eu falo que é faciograma, né? Que a gente tem odontograma na odontologia. Aquela face onde a gente faz toda a marcação. Então, vai ser a primeira vez e a gente não sabe como ele vai responder. Então, eu indico para os alunos a fazerem a marcação de forma simétrica. Não coloque uma dose a mais, mesmo que a gente entenda que aquele músculo da sobrancelha direita, por exemplo, é mais forte, porque ele puxa mais a sobrancelha, mas eu não sei como esse paciente vai reagir, vai responder após a aplicação da toxina botulínica. Será que vai paralisar por igual? Pode acontecer. Pode ser que as fibras musculares paralisem de forma igual. E aí a sobrancelha consiga ficar alinhada. Pode ser que não. Pode ser que no retorno desse paciente, ele volte e a sobrancelha que era mais alta continue mais alta. Então, a gente conversa com o paciente. Por quê?
é preferível ele retornar e eu fazer um pontinho a mais na sobrancelha, que está mais arqueada, e trazer para o mesmo nível, do que eu já deduzir que aquela fibra vai reagir daquela forma e pesar minha mão naquela fibra ali, e de repente aconteceu o inverso. A sobrancelha que era mais alta desce muito. E aí eu não consigo mais fazer com que ela volte a arquear. E aí o que eu vou precisar fazer? Descer mais ainda aquela sobrancelha que inicialmente era mais baixa. Então, a dica é: primeira vez que o paciente está indo, você vai fazer o protocolo igual do lado direito e esquerdo, e depois, no retorno desse paciente, você vai analisar. Se ela ainda está mais alta, aí você pode colocar mais 1 ou 2 unidades para trazê-la para o mesmo nível, certo? Uma outra dica muito importante: se o paciente tem a sobrancelha mais alta só durante a mímica facial, faça um vídeo desse paciente. Converse com o paciente às vezes fica travado, pede para ele falar o endereço dele, o nome dele completo, pergunta se tem filho, ele vai conversando com você, e aí nesse momento a sobrancelha vai arquear. Outra dica importantíssima: anotem na ficha do paciente de vocês, tá? Coloca na fichinha dele, sobrancelha direita mais elevada que a esquerda, o paciente foi informado quanto a essa orientação, enfim, deixa registrado e o paciente assina, porque às vezes o paciente nem percebia que tinha aquela assimetria. E aí você faz a toxina, você inclusive melhora o nível de assimetria, mas ele passa a perceber. E aí tudo que a gente fala antes, a gente explica. Tudo que a gente fala depois, a gente se justifica, né? A gente vai ter que se explicar para ele. Então, deixa tudo conversado, registrado, tanto em foto quanto em vídeo, quanto na ficha. E façam dessa forma. Agora, se é um paciente que você já fez dessa forma, e ele vai vir de novo e você precisou fazer um pontinho adicional, aí você já sabe que você pode colocar um pontinho a mais, né, uma unidade a mais naquela sobrancelha, que ela vai responder bem. Certo? Acho que ela, não sei se a Larissa está aí, mas eu achei bem, bem bacana a pergunta dela. Tem uma outra perguntinha aqui. É grande, Rô, a diferença? Você está falando da sobrancelha, né? A sua sobrancelha tem assimetria? Aí você já faz uma unidade mais alta, com mais unidades em uma do que na outra? Conta pra gente aí. Vou colocando aqui uma outra pergunta da Andréia. Ah, que bom, Fabi, que você gostou. Obrigada. Mas porque às vezes a gente fica nessa dúvida. Eu ficava muito nessa dúvida, né? Será que eu coloco mais unidades? E é melhor não. É melhor a gente fazer igual, e às vezes pode responder igual. E aí fica bom. Senão, o paciente já está sabendo, então ele não vem achando, ele já vem sabendo que isso poderia acontecer. Vamos lá, a gente tem uma outra pergunta da Andréia. Qual a melhor marca de toxina com qual você trabalha? Então, gente, essa questão de marca de toxina é bastante complicado da gente falar. Por quê? Existem diversas marcas no mercado, né? A gente já sabe. A gente tem as mais utilizadas, né? Que a gente sabe que é o Botox, tem o Dyspor, tem o Zeumin, tem Botulim, Botulift, várias marcas, né? Tem a Anabota aí, que foi, acho que a última, foi essa que a Renova está vendendo, né? De 2020. Tem algumas para entrar, tem algumas aí que as pessoas têm utilizado, mas não está liberada para venda. Não vou nem falar nome aqui, só vou pedir para vocês esse cuidado. Gente, não comprem toxina que não tenha Anvisa, que vocês não vão ter respaldo, vocês estão agindo contra a integridade física do paciente de vocês e depondo contra vocês mesmos. Então, assim, tem uma toxina aí que vocês já devem saber qual é, que o pessoal diz que dura muito mais do que a outra, infinitamente mais barato do que a outra. Vocês já entraram lá no númerozinho que tem para ver? Muita gente já está entrando e estão vendo que, assim, você não consegue descobrir de verdade de onde ela é feita, a procedência. Então, caiam fora disso, pelo amor de Deus, tá? Toxina com Anvisa e comprem de local
seguro, da fonte correta, tá? É muito sério. A gente faz uma injeção no nosso paciente que está confiando, né, a vida dele, a face dele, a nós. Então, o mínimo que a gente tem que ter é respeito, cuidado e zelo com os nossos pacientes, tá? Por favor. Então, a gente tem o Botox da Allergan, tem o Zeumin, que a Merck está vendendo, tem Dysport da Galderma, tem Nabota, a gente tem várias marcas. Existem alguns artigos que fizeram um estudo comparativo entre as marcas mais faladas, né, as principais. E eles observaram o seguinte: não há diferença estatística de resultado entre uma marca e outra. Então, busquem trabalhar com a marca que vocês já estão habituados, que vocês têm bons resultados. Obviamente, não preciso reforçar, né? Que tem Anvisa, que tem a liberação. Tenham mais de uma marca no consultório de vocês para esses casos. Diferença principal entre elas o Botox. Eu vou falar das 3, né? Até do Procyclin que tem no SUS. Mas a diferença do Zeumin para as outras marcas é que o Zeumin você não precisa guardar refrigerado. Particularmente, eu acho isso excelente. Uma outra né, característica que só o Zeumin tem, ele não tem as proteínas acessórias. Isso traz 2 situações. A primeira situação, que é excelente, que ele diminui o efeito, a possibilidade de ter reação imunológica e efeito vacina, né? Porque normalmente a alergia que o paciente pode vir a ter, muito provavelmente é da proteína acessória, e ele não tem. Porém, por não ter essa proteína acessória protegendo ali a cadeia da toxina botulínica, tem muitos profissionais que acreditam que ele dura menos. Na minha prática clínica, eu percebi que sim, eu gosto do resultado dele, eu percebo que ele faz efeito um pouco mais rápido. Não sei se você vê isso, Rosa, que você usa ele, né? E eu não vejo que ele tem essa questão de durar menos, não. Eu percebo que é mais de paciente. A toxina botulínica que eu uso no meu consultório é o Botox, mas é mais por conta do meu público, dos meus pacientes. Do mercado é disparado a toxina mais cara, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Cada clínica tem o seu modus operandi, vamos dizer. Você tem a sua clientela. E a minha clientela, os meus pacientes, são muito exigentes com relação à questão de marca. E a toxina botulínica ainda o Botox, ele ainda é como se fosse o grife, né? As pessoas, mas é o verdadeiro que você vai usar, né? Porque como a gente chama a toxina botulínica de Botox, é o verdadeiro. Então, assim, eu procuro ter, mas eu tenho também outra toxina no consultório, até para esses casos. Às vezes eu acho que não está respondendo muito bem, está voltando muito rápido, primeiro aumento a dose, e se eu ainda acho que está voltando rápido, eu mudo a marca de toxina, tá? Mas fiquem muito à vontade para... Não dura menos, né, Rosa? Eu também percebo isso, eu acho que não dura menos, não. Mas tem colegas que dizem que sim, e tem essa teoria, né, da questão como ele não tem a proteína acessória que faz aquela proteção ali. Nossa, 8 meses. É que você faz funcional também, né? Você faz masseter, temporal. Enfim, fiquem tranquilos com relação à marca. Obviamente, só tenham o cuidado da procedência da toxina de vocês. Deixa eu ver se a gente tem mais aqui. Tem mais uma aqui. Deixa eu botar para você. Eu não sei se eu sumo, que eu vou para o meu bloquinho de notas, eu não sei se eu sumo da vista aqui de vocês. Eu quero o link. Uma dúvida que eu tenho sobre a técnica em pacientes mais velhas, 80, de 80 mais, né? Isso é comum. Aliás, excelente pergunta, Cindy. O que a gente faz, né? Eu tenho paciente que tem mais de 80. Imaginem aí vocês, um paciente com mais de 80, como que é o rostinho desse paciente? Muito provavelmente é um rostinho mais, né, marcado, com bastante ruguinhas aí estáticas, muita flacidez. Paciente dessa idade,
Eu tenho dois tipos de paciente de 80, né? Eu tenho aquele que sempre se tratou, que ele vai chegar lá, ele tem 80, mas ele tem aparência de 65, 70 no máximo, porque ele está ali bioestimulando colágeno, fazendo procedimentos, cuidando. E tem aquele 80 que é a sua avó que nunca fez nada, mas você está fazendo toxina, agora ela quer começar a cuidar. Acho que todo mundo tem uma avó, né, que fala, ai, que bom, então eu quero começar a fazer. E, assim, ótimo. Eu acho muito bacana as pessoas quererem se cuidar a qualquer idade, com 90 anos, com 100 anos. Eu acho que a história é essa. É a gente ter, né, resgatar a nossa autoestima. Quantas pessoas, quem está aqui que faz harmonização vai poder dizer também. Quantos pacientes que a gente resgata a autoestima, às vezes com um preenchimento labial, às vezes com toxina botulínica. Então, gente, não tem essa de, tem tantos anos, vale a pena? Claro que vale. Ai, Camila, mas vai viver 5 anos, vai viver 5 anos muito mais feliz, vai viver 10 anos, a gente não sabe, eu tenho, amanhã eu posso acordar e não tá aqui, então não tem isso. Eu acho que a gente tem que valorizar, sim, as pessoas que querem se cuidar e tratar com muito carinho, com muito amor, todos os nossos pacientes. Eu sou dessa linha. Então, para paciente 80 mais, só toxina vai resolver? Não, né? Infelizmente, não. Você estava falando das marcas, gosto muito de Botox, Zeomi, mas gostaria de saber mais sobre o Dyspor. Qual o diferencial dessa marca? Vamos lá. O Dyspor, ele é vendido pela Galderma. O que acontece? A reconstituição dele é diferente. A gente tem... É como se a gente estivesse falando de quilômetros e de milhas, sabe? Então, assim, a toxina botulínica, a gente vai ter uma reconstituição e o Dyspor, a gente vai ter uma reconstituição um pouco diferente. Mas tem um Conselho Nacional de Azurri. Azurri, acho que é Azurri o nome. Que eles fizeram? Muitas pessoas que trabalhavam com toxina queriam trabalhar com Dyspor, mas queriam a equivalência. E se a gente for buscar a equivalência tentando fazer, pegar uma unidade de um ou de outro, não adianta, porque a toxina botulínica é a unidade internacional e o Dyspor é Spaywood. Então, são unidades diferentes. Esse Conselho Internacional de Azurri fez uma equivalência. Então, o Dyspor, eu tenho frascos de 300 e de 500 unidades. E o frasco de 300 unidades, ele equivale, e é esse conselho que fez essa equivalência, a 120 unidades do Botox. Então, para você fazer a reconstituição dele, você imagina que você tem um frasco de Botox com 120 unidades. Então, se no frasco de 100 unidades, numa diluição seca, eu vou usar 1 ml, no frasco de 120 unidades, eu vou usar 1,2. Então, para você conseguir trabalhar com Dyspor, pensa dessa forma. De 300, eu vou botar 1,2, né? E o de 500, ele equivale ao frasco de 200 unidades de Botox. E aí, você fazendo essa equivalência, você vai ter a mesma quantidade de unidades e aí você consegue trabalhar com ele. Então, tem aquele estigma, eu não trabalho com Dyspor porque é diferente, que de fato, né, principalmente quando a gente está iniciando, é mais fácil a gente aprender um tipo de toxina, porque quem já trabalha com Botox aí sabe que essa parte de diluição é um pouco mais delicada, né, até ela entrar. Até hoje, eu tenho vários alunos, até colegas, que se confundem, mandam mensagem, não, só para confirmar, se eu fiz a diluição assim, na seringa tal, vai ser tantas unidades. Eu acho que isso é um capítulo à parte, né? A gente poderia até fazer uma live falando dessa parte de reconstituição. Mas deu para entender, Verônica, a diferença de um e para o outro? Ele também tem que se manter refrigerado antes e após o uso dele. Na bula, ele dura menos, né? Dura menos, que eu digo assim, você abre, eles vão garantir aquele frasco ali, se não me engano, são 4 horas, e a toxina 24, 48. Mas na prática a gente viu que não, né? Que a gente consegue ter uma durabilidade maior aí da toxina. Te respondi? Espero que sim, senão você fala aqui para mim, tá? A próxima seria do efeito vacina, mas eu acho que vou colocar aqui, mas eu acho que a gente já acabou falando sobre o efeito vacina. Deixa eu ver.
que a Carol mandou, sobre o efeito vacina. Então, a questão do efeito vacina, né, da imunogenicidade. Isso acontece? Isso é verdade? Não é verdade? Sim, pode acontecer. Mas é muito difícil. A gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece? A toxina botulínica... Apareceu alguma coisa. A qualidade... Com relação... Antes de responder ao efeito vacina, vou voltar, tá, gente, no Dispor. Com relação à qualidade, excelente. O Dispor é um excelente produto. Muita gente utiliza há muito tempo. Pode ficar muito segura e muito tranquila para usar. Vou voltar, Fabi. Vou botar aquela pergunta de novo. Então, eu vou falar da qualidade e da durabilidade, tá? Do Dispor. O Dispor, a qualidade é excelente, então pode ficar tranquila em usá-lo, tá? E a durabilidade dele, na realidade, a bula... Eu tenho até a bula do Dispor aqui, depois eu vou confirmar. Mas após reconstituído, são 4 ou 6 horas só que a empresa garante. Mas eu acho que ela fala isso com relação à esterilidade, né? Do produto estar estéril. Mas a gente sabe que na geladeira, off-label, mas você armazenando na geladeira, fechando, acondicionando direitinho, ele dura bem mais. Ele dura igual a toxina botulínica. Obviamente, na hora que você for usar, você abre a caixinha, o frasco ele tem que ficar lá entre 2 e 8 graus, né? Deixa no fundo lá da geladeira, você faz a limpeza do êmbolo ali com a clorexidina e puxa as unidades. O ideal é que você já agende os seus pacientes para você usar no menor prazo possível, tá? Agora, sobre o halo de dispersão, quando você faz a equivalência, vai ser a mesma coisa do Botox, tá? Existem, né, muitos profissionais que falam que você, com o Dispor, que você pode dar um espaço um pouco maior, mas como tem esse Conselho Internacional de Azurre que fez a equivalência, na literatura diz que você pode utilizar da mesma forma que a toxina botulínica, tá? Fica atenta aí quando você fizer com seu paciente, como ele vai responder, né? Se você achar que paralisou muito, você pode diminuir a quantidade de unidades ou diminuir a quantidade de pontos de aplicação, tá bom? Sobre 80 mais eu não terminei. Vamos voltar no 80 mais. Eu vou botar a pergunta do 80 mais, então. Aqui. A gente volta para outra, que outra eu não comecei. Então, 80 mais, o que a gente pode fazer? Vamos voltar aqui. Se é um paciente que está começando, nunca fez nada, você olha aquela paciente toda marcadinha, sabe? O que você precisa fazer? Calibrar, como eu sempre falo, para tudo, calibrar a expectativa do paciente. Pegar um espelho, mostrar para esse paciente, tá vendo essa ruguinha, essa aqui? Quando eu fizer o Botox, essa ruguinha que está aparecendo aqui na sua pele, ó, você não está fazendo nenhuma expressão, ela vai seguir aqui. Porém, levanta a sobrancelha para mim. Aí quando a pessoa levanta, tá toda marcada. Essas aí vão melhorar. Então, a gente vai iniciar um processo. Não vai adiantar somente a toxina botulínica, é claro que não. Mas a toxina botulínica já vai suavizar, vai diminuir. E quando o paciente tem 80 mais, eu diminuo a dose, a quantidade de unidades, eu coloco mais pontos. Só os pontinhos acabam, eu falo que é até como se fosse um microagulhamento, né? Só os pontinhos, aquela agressão que acontece ali, já bioestimula também o colágeno, já melhora a qualidade da hernia, que é impressionante. E caso eu combino procedimentos, não tem como fugir disso. Então, você pode fazer toxina botulínica e microagulhamento. Eu, particularmente, gosto muito do microagulhamento com peptídeo botulínico, tá? E depois que faz o microagulhamento, no retorno dessa paciente, eu vou para o bioestimulador. Normalmente, bioestimulador sólido, que são os fios de PDO, né? Que aí eu posso fazer em frontal, região periorbital, e observo se é um paciente que eu vou precisar fazer um preenchimento, muito possivelmente, porque eu tenho reabsorção óssea, não só o coxinha, a gordurinha que mantém a pele em posição diminui, mas eu tenho uma grande reabsorção de osso ali, né? Então, a gente precisa casar procedimentos, calibrar a expectativa e dizer para aquele paciente que ele não teve 80 anos do dia para a noite.
eu não consigo devolver os 60, 70 deles do dia para a noite. Então, é um paciente que você precisa seguir com ele. Ele vai estar fazendo um procedimento. Então, microagulhamento em 45 dias, posso fazer peeling, posso melhorar, né? Encaminhar esse paciente também para um endocrinologista, para um nutrólogo, para ver, fazer os exames, para ver como que esse paciente sistemicamente está também, né? Então, é um paciente que ele vai necessitar de várias terapias ali combinadas. Ah, tá, Rosa. Ah, meu amor, obrigada, tá? Eu vi sua mensagem. Adorei que você esteve aqui comigo. Obrigada. Tá bom? Foi do 80 mais? Gente, já estamos com 1 hora de live. Eu falei que ia ser meia horinha, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aberto aqui. A gente tinha a última pergunta que eu tinha colocado e tirado, a gente faz essa e a gente deixa para a próxima. E aí a gente mantém dessa forma. Se vocês, a gente conversou aqui de vários assuntos, né? Tiver algum assunto que te interessa mais, que você gostaria que eu falasse mais, alguma dica, coloca aqui que a minha ideia é essa, na realidade, é trazer dicas mesmo funcionais aí para o dia a dia, para facilitar a sua clínica, para desmistificar quanta gente que poderia estar trabalhando com toxina botulínica está ganhando dinheiro com toxina botulínica, com harmonização orofacial, que é um procedimento, né? São procedimentos que são muito gostosos de fazer, não são procedimentos complexos, difíceis, como muitas pessoas pensam. E às vezes você está deixando de atuar, de atender, de tratar um paciente por pré-conceito, né? Por um conceito que às vezes não foi nem você que formou, você ouviu alguém dizendo que é difícil, a gente vê muito sobre as intercorrências, mas dá para fazer harmonização com muita segurança. Eu vou colocar a última perguntinha que a gente estava falando, foi depois do 80 mais, não foi? Aqui, ó. Sobre efeito vacina. O efeito vacina é importante a gente lembrar que a toxina botulínica é um componente, é um produto proteico, né? Então, ele tem potencial de gerar imunogenicidade, né? O que é isso? É o efeito vacina, é o aplicar esse produto e o meu organismo ter anticorpos que ataquem ele, não permitam que ele tenha efeito. Então, o efeito vacina pode acontecer? Sim. Mas ele vai acontecer se você desrespeitar algumas regrinhas aí que a gente trabalha com a toxina botulínica. Pode acontecer se eu der intervalo menor do que 3, 4 meses. O ideal são 4 meses entre as aplicações da toxina botulínica. Então, esse é um dos maiores vilões aí para vir a acontecer esse efeito vacina. Uma outra possibilidade, o paciente não veio no retorno, né? A gente agenda retorno com 14 dias. Aí deu um mês e meio, o paciente veio e já está movimentando, porque possivelmente ele precisaria de unidades adicionais. Como ele não veio na consulta, ele vem te questionar e você, de repente, se sente pressionado e aí vai lá e faz mais 20 unidades de toxina. Aí você pode estar, ao invés de estar ajudando o seu paciente, você pode estar trazendo um problema para esse paciente, que é a questão da imunogenicidade, que é o efeito vacina. Dica: antes de aplicar o Botox, pergunta para o paciente, onde você vai estar daqui a 14 dias? Que acontece do paciente viajar, né? E aí? Poxa, Camila, mas você não me avisou que eu tinha que estar aqui com 14 dias. Aí agora eu voltei 1 mês e meio da minha viagem, eu quero, porque já está movimentando. Então, o primeiro passo é você avisar o paciente que ele precisa retornar para reavaliação. Nunca fale que é para você fazer uma reaplicação de toxina, não é isso. Eu preciso te ver com 14 dias para saber como foi o seu resultado de toxina, para te dar alta, né? Ou se eu vou precisar fazer algum ponto adicional. Então, eu não vou reaplicar, porque dá a sensação que você fez algo errado, quando na verdade não é. Você, às vezes, tem necessidade de fazer pontos adicionais. Então, respeite essa janela aí de 2 semanas para fazer a toxina botulínica, caso haja necessidade, tá? 1 hora parece... Ah, Verônica, obrigada, amor. Então, assim, a toxina botulínica, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Marcar com 15 dias esse paciente, saber onde ele vai estar, respeitar intervalo entre as sessões de 4 meses, dose de aplicação, evitar a sobredose,
né? Então, o mínimo que eu puder fazer de toxina para o paciente é bom para o paciente, não é porque eu quero economizar no meu Botox, é porque é bom para ele. Eu vou estar paralisando menos aquele músculo, interferindo menos naquela musculatura. Então, é esses cuidados que a gente precisa ter para evitar esse efeito vacina. Gente, adorei. Eu vou parar por aqui, porque já tem. Beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus.